No último dia 30 de maio, o juiz da primeira vara da comarca de Pedreiras, Dr. Marco Adriano Ramos Fonseca, proferiu uma sentença condenando o ex-prefeito de Pedreiras, Lenoilson Passos da Silva, a 4 anos e 4 meses de detenção. Pagamento de 360 dias multa à base de um salário mínimo. A obrigação de ressarcir ao município o valor de R$ 5.742.897,50. Isso sem contar com a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação pelo prazo de 5 anos. De acordo com a decisão do juiz, Dr. Marco Adriano, o ex-prefeito poderá responder em liberdade. Nós viemos até o fórum conversar com o Dr. Marco Adriano para obter mais informações sobre essa sentença. É uma ação criminal, uma ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face do ex-prefeito, em que se alegou uma série de irregularidades, entre elas o repasse a maior de recursos para a Câmara de Vereadores. Quanto a essa acusação, inclusive, ele foi absolvido na sentença a absolvição por atipicidade. Eu entendi que isso não é crime. E, no entanto, houve 3 licitações em que o Ministério Público alegou a ausência do procedimento licitatório e a realização de uma despesa sem licitação configura o crime do artigo 89 da Lei de Licitações, que tem uma pena de 3 a 5 anos. Como foram 3 crimes, a graduação a maior da pena base foi fixada a pena de 4 anos e 4 meses de detenção a ser cumprido no regime semiaberto. O que é importante esclarecer, todos nós acompanhamos aí recentemente o caso do ex-presidente Lula, em que o STF decidiu que há necessidade da confirmação dessa condenação por um tribunal de segunda instância para que se inicie o cumprimento da pena. Então, como o acusado respondeu o processo todo em liberdade, foi deferido a ele o direito de recorrer também em liberdade, aguardando que o Tribunal de Justiça aprecie o recurso e delibere pela manutenção ou não dessa condenação. Pela sua decisão aqui, inclusive, o ex-prefeito poderá recorrer em liberdade. Justamente, é um direito que assiste os acusados nesse tipo de processo, em que ele respondeu durante todo o trânsito do processo, todo o trâmite, em liberdade, então não seria adequada a determinação de sua prisão cautelar neste momento. Então ele vai aguardar o julgamento do recurso, inclusive ele já foi intimado no Diário Oficial de hoje. Os advogados já devem estar se movimentando para interpor o recurso. E é importante esclarecer que, além da pena privativa de liberdade, ele fica inabilitado para concorrer para qualquer cargo público durante um prazo de 5 anos. E esclarecendo que ele já ostenta outras condenações não criminais, mas por improbidade administrativa, que, inclusive, atualmente ele se encontra com os direitos políticos suspensos. Existe um prazo para que ele possa recorrer disso tudo? O prazo para interpor recurso é 5 dias, aí vai ser encaminhado, se ele interpor, vai ser encaminhado para o Tribunal de Justiça, após o Ministério Público apresentar a sua manifestação quanto ao recurso interposto pelo réu. A gente ouve muito falar, doutor Marcos, sobre esse movimento Maranhão contra a corrupção, na qual o senhor faz parte desse movimento também. O que é esse movimento na realidade? É uma importante pergunta, O movimento Maranhão contra a corrupção é um movimento composto por juízes e promotores de justiça de todo o Estado, que já realizavam esse trabalho de conscientização através de palestras e também da propositura de ações e o julgamento de processos em suas comarcas, mas no final de 2015 resolvemos, através de um grupo de WhatsApp, instituir seminários. Então, do ano de 2016, 17 e 18, foram realizados 3 seminários para discutir temas jurídicos e, na sequência, mutirões processuais. Hoje, no ano de 2018, nós estamos na 3ª semana do mutirão processual, que começou na 1ª semana de junho e se estende até agora, na próxima sexta-feira. Então, são 70 comarcas que estão participando em todo o estado do Maranhão, de 113, 70 estão participando, a adesão é voluntária, porém, hoje a gente conta com o apoio, desde o início do projeto, se conta com o apoio do Tribunal de Justiça, da Corregedoria, do Ministério Público Estadual, do Tribunal de Contas, das controladorias da União, do Estado, do município de São Luís e também da Polícia Civil, que hoje a polícia tem um setor, uma superintendência de combate à corrupção, que inclusive culminou, vocês todos acompanharam a prisão, inclusive de um próprio delegado de carreira, Então, esse movimento hoje, ele é um movimento que transcende as pessoas de cada um dos juízes. Não é o juiz Marco Adriano que
que está coordenando esse projeto. É um projeto que é de toda a sociedade maranhense. E eu acredito que outro aspecto que é importante ressaltar é justamente que o objetivo do movimento não é condenar, necessariamente, e sim assegurar o devido processo legal contraditório e ampla defesa aos acusados. Se for caso de condenação, houver sustentação para uma condenação, o processo será julgado, mas se também for caso de absolvição, o processo vai ser julgado pela absolvição. A gente não tem compromisso com o resultado condenatório, e sim com o julgamento dos processos e a divulgação. Porque o que é importante hoje, Coutinho, é que a população fique consciente de que ela também participa desse processo. Existe a lei de ficha limpa, que evita que pessoas já condenadas concorram a cargos eletivos, mas também a população é que é o destinatário, é o grande personagem de toda essa história, o grande protagonista, através do voto. Então, a Justiça está fazendo a sua parte, julgando processos, tanto no âmbito nacional, a Operação Lava Jato, quanto aqui no âmbito local. Não é o primeiro processo que eu julgo de ex-gestor, já tem uma série de processos. E o projeto, a semana do mutirão, ainda haverão outros julgamentos até na próxima sexta-feira e realização de audiências de instrução. Os resultados estão sendo e serão positivos com esse movimento? Com certeza, porque o Tribunal de Justiça ele estabelece metas para os juízes cumprirem e o Conselho Nacional de Justiça em Brasília também estabelece. Esse movimento é justamente uma forma de contribuir para a melhoria dos resultados, para a melhoria da produtividade dos juízes e, acima de tudo, o cumprimento de uma das metas do CNJ, que é a meta 4, que é julgamento de, no mínimo, 70% dos processos envolvendo improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. Então, desde que o movimento foi instituído em 2016, esse índice foi cada vez mais elevado e a tendência é a gente cumprir a meta de 2018 agora, justamente ao final desse mutirão. Então, é uma forma de contribuir para a celeridade processual e, acima de tudo, para a transparência, mostrando que o Judiciário está cumprindo a sua parte no julgamento de processos relacionados à corrupção.